Eu vou ensinar vocês a como trazer o campo de prosperidade, como trazer o campo de elevação. E quando a gente emite, o universo devolve, né? Sempre vai ser desta forma. Todas as pessoas que trabalham no banco, elas são funcionárias do banco. Mas acesso ao cofre só tem o gerente, porque a gente está sempre na dependência do outro, do que o outro acha, do que o outro pensa, ou do que o sistema julga ser certo e errado. Seja muito bem-vindo ao Juntos Somos Mais Fortes, você no comando. Estamos entrando na nossa segunda temporada e vamos trazer para vocês muitos movimentos de compreensão, vamos trazer muitas aberturas de consciência no campo das energias e do empreendedorismo. E a gente vai trazer a novidade energética que a gente está trazendo para esse movimento, que é acoples, como que a gente vai acoplar. Então vai ser um episódio bem diferente, porque vai ser uma coisa mais prática. Eu vou ensinar vocês a como trazer o campo de prosperidade, como trazer o campo de elevação, como trazer campo de cocriação dentro do nosso processo mente, dentro daquilo que a gente vai fazer, sem depender do outro, sem depender de um artifício, para que a gente consiga conquistar o que a gente busca. Porque tudo depende de consciência, de energia e de ação. Então, vem com a gente, porque juntos somos mais fortes e você no comando da sua vida faz tudo acontecer. Para a gente começar, tá? Primeiro episódio, segunda temporada, nós vamos falar de como a gente consegue movimentar energias através de processos elevatórios, ou seja, processo elevatório é um campo da consciência. Quando a gente fala de consciência, nós estamos falando de um hemisfério cerebral específico. Quando nós estamos falando do cérebro, nós vamos entender como um campo de energia, porque qual é o funcionamento do cérebro? São descargas elétricas entre um neurônio e outro, e essas descargas elétricas, conforme elas vão acontecendo, elas vão trazendo ali uma decodificação do que está no mundo exterior para trazer para o nosso mundo de entendimento interior. Se isso acontece de fora para dentro, nós também vamos entender que existe o processo reverso, porque tudo no universo é dual. Então, quando eu consigo emitir o meu pensamento, quando eu consigo emitir a minha intenção, quando eu consigo emitir tudo aquilo que eu busco construir, o universo também entende e vai fazer a terceira parte, que é devolver isso. Quando devolve, vai depender do nosso centro de apoio, do nosso centro motor, do nosso centro de ação, para que possamos fazer acontecer. Então nem tudo é, nossa, eu quero ganhar na Mega Sena, eu vou jogar um monte de energia de prosperidade, de elevação, de grandiosidade e ficar sentadinho na minha cadeira e tudo vai... Não, não é assim que funciona, gente. Antes fosse, né? Mas não é. Antes fosse, não. Vamos ser bem sinceros e reais. Que bom que tudo depende de uma ação, porque tudo entrando em ação entra em movimento. E quando nós temos o movimento, nós temos a manutenção da energia do planeta. A energia do planeta Terra, ela só existe por conta do dinheiro, né? Eu sempre falo que o planeta Terra é um planeta que ele só está estruturado na sua verdade e na sua formação hoje porque nós temos a energia da troca, que é o dinheiro. Hoje em dia, nós temos um paralelo a mais que já está no campo da consciência, que sempre existiu, mas ele só está sendo trazido para a consciência agora, que é a energia da troca mesmo, né? A gente trocava somente o dinheiro. Então eu te dou 1 quilo de sal, você me dá uma nota X aí, que a gente está chamando de moneto dentro do campo das energias, né? O moneto é a troca do dinheiro. Só que hoje nós também trocamos energia. Então, quando você tem o elo da gratidão, quando você tem o elo da leveza, quando você tem o próprio elo da grandiosidade energética de querer bem o outro, de fazer uma oração para o outro, ou simplesmente de torcer para o outro. Tem uma entrevista de emprego e tem um amigo meu que está torcendo para que aquilo dê certo. É uma emissão de energia. E quando a gente emite, o universo devolve, né? Sempre vai ser desta forma. E como que a gente vai colocar isso num campo de entendimento, num campo de efetividade, né? Efetividade de ação, para que a gente consiga construir os nossos processos, para que a gente consiga construir tudo aquilo que a gente quer trazer para o nosso ser, para o nosso eu. Nós vamos fazer o movimento de abertura cognitiva. E o cognitivo sendo aberto, quando a gente fala de cognitivo, a gente está falando de uma parte
mais fisiológica, né? O cognitivo, ele é uma parte fisiológica, ele é um movimento que vai trazer para a gente campo de elevação, de grandiosidade e de estrutura racional. Quando nós estamos nesse movimento, a gente entra em elos de cocriação. Cocriação não é para qualquer pessoa, como isso é vendido hoje meio que abertamente, né? A cocriação, ela funciona para as pessoas que têm o canal da cocriação. Um exemplo bem bobo, mas que acho que ilustra bem o que eu quero dizer. Uma pessoa que é do signo... Vou usar o meu, vou me usar de exemplo. Eu sou do signo de Capricórnio. Então, uma pessoa que é do signo de Libra não terá as mesmas características que eu do signo de Capricórnio tenho. A cocriação, ela é assim também, são algumas faixas vibracionais, tem umas ondas, né? A gente tem onda de energia e cada pessoa emite um tipo de onda. As pessoas do elo da cocriação, elas têm uma onda específica, né? Então tem não vou entrar em termos muito teóricos aqui, vamos mais para o prático e para o lúdico, mas ela tem uma faixa, ela tem um comprimento de onda que esta pessoa consegue acessar. Por isso que muitas pessoas falam, nossa, eu tenho inúmeros pensamentos, eu tenho inúmeros movimentos, eu tenho um monte de coisa que eu quero fazer e que eu não consigo fazer. Porque eu emito pensamentos positivos, eu emito o meu movimento de crença e de fé mesmo, de realizar aquele desejo que eu tenho e as coisas não acontecem. Porque está sendo vendido uma cocriação como sendo algo que todo mundo tem acesso, e não é todo mundo que tem acesso, né? Todas as pessoas que trabalham no banco, elas são funcionárias do banco, mas acesso ao cofre só tem o gerente. Então é assim que funciona. Somos todos funcionários da mesma empresa, só que nem todo mundo tem acesso a determinados tipos de função. A cocriação está muito em evidência. Tem muitas coisas que não estão em evidência hoje e que podem ser trazidas para as pessoas que não conseguem atuar no elo da cocriação. E é isso que a gente vai trazer, tá? Então são 4 episódios, um por semana, e ao longo das semanas você vai aprender um monte de técnica energética para que a gente consiga desbloquear vários meios, né, vários acessos, vários caminhos para que a prosperidade ela consiga fluir de uma forma mais natural, mais sinergética, né? Aquela troca que acontece harmonicamente entre o universo e nós, enquanto unidades autônomas e motoras. Bom, primeira coisa que a gente precisa entender é que precisamos estar pautados no pensamento positivo. Pensamento positivo não é nada mais, nada menos do que aumentar o nosso campo de vibração. Eu, como sou dos exemplos, eu não consigo deixar de usá-los porque eu acho que fica mais fácil para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu tenho um amigo que é extremamente pessimista, um amigo que é extremamente negativo. Se eu ficar conversando com esse amigo, ouvindo reclamação por 40 minutos, lembrando que é um amigo, tá? Então a gente tem uma ligação. Se eu tiver 40 minutos com ele, eu demoro 4 a 5 horas para conseguir voltar na minha vibração de positividade. Porque ele vai reclamar tanto, e a onda dele sendo mais curta vai se alimentar da minha onda que é mais longa, porque eu estou tendo pensamentos positivos, eu estou tendo elos, né, entre eu e o universo de elevação. Quando a pessoa está muito negativa, quando ela está revoltada, quando ela está desacreditada nela e no sistema, nela e no universo, nela e na espiritualidade que ela acredita, ela baixa essa frequência e automaticamente ela vai ter que se alimentar de outras frequências que estejam ao redor. Quando isso acontece, nós que estamos no processo de elevação vamos ficar rebaixados e vamos demorar aí 4 a 5 horas para voltar nesse nosso processo que a gente vai chamar de processo linear, que seria a nossa base, né? Seria o nosso movimento retilíneo, seria o padrão zero, né? Não é nem acima e nem abaixo do que a gente precisa para estar nessa faixa de onda que é a nula. Ela não é nem negativa, ela também não é positiva. 4 a 5 horas para chegar no nulo. Imagina para a gente chegar quando a gente está num processo extremamente criativo, a gente está num processo extremamente elevado, quanto tempo isso não vai demorar? Às vezes demora dias. É por isso que, nossa, conversei com um fulano, saí drenado, ele sugou minhas energias. Não, o problema nunca é do outro, o problema é nosso, nós que deixamos a nossa energia ser sugada pelo outro. Por quê? A gente traz o processo do não acople até então. E é consciencial. Então, eu vou conversar com o meu amigo pessimista. O que eu vou fazer? Eu vou ouvir o que ele está dizendo, só que eu não vou ficar julgando. Ai, fulano, tá errado, porque você tem que fazer assim, assim, assado. A pessoa que nos quer
usar enquanto um grande ouvido para ela poder desabafar, ela não quer saber o que a gente pensa, ela quer desabafar. A gente precisa começar a enxergar este processo como sendo um processo auditivo mesmo. A gente vai ouvir a pessoa sem julgar, ouvindo, pensando dentro de você mesmo, nossa, talvez eu não faria desta forma, talvez eu não tomasse esse tipo de atitude, ou para mim isso não faz o menor sentido. Mas é nosso, é o nosso pensamento, é a nossa forma de agir, é a nossa forma de executar o mundo. E a gente não quer que os outros sejam iguais nós somos. Nós não somos parâmetro para ninguém, porque o que é certo para mim, às vezes, não é certo para o outro, não é? E assim a gente vai começando a abrir um elo de consciência. Então eu ouço aquela pessoa. Quando eu ouço aquela pessoa, ela fica leve. E, como eu não julguei, eu não abri esse elo de acople. Ela não vai conseguir sugar a minha energia. O que a gente pode fazer para melhorar isso? As pessoas não vão lá e fecham o umbigo? Não estou falando que não tenha sentido uma pedrinha no umbigo ou um esparadrapo no umbigo, tá certo? Mas, quando a gente tem a consciência de que eu não fechei o meu umbigo, mas eu me fechei, é a mesma coisa que estar com o umbigo fechado. São sistemas, são movimentos que nós vamos acoplando e trazendo elevações para que eles possam efetivamente atuar a nosso favor. Por quê? Nós não somos unidades autônomas e motoras, somos nós. Somos nós quem faremos por nós. O outro faz por si. E é assim que funciona. O campo universal funciona por unidade, tá? É cada um por si. Então, até meio pesado que eu vou falar, mas se eu for internado hoje, a cama do hospital não é uma cama de casal. Eu vou estar lá sozinho, por mim. Eu até posso ter um acompanhante, mas o problema é meu. Quem tem que resolver esse problema sou eu, ou o médico vai resolver o meu problema. Então, a unidade autônoma e motora não é nada mais, nada menos do que isso. Quando a gente morrer, o caixão não é de casal. Você vai ser enterrado sozinho. Então, unidade autônoma e motora. É tão claro isso é tão evidente, mas parece que a gente tem uma certa dificuldade de entender, porque nós estamos pautados em protocolos sociais, e esses protocolos, indiretamente, eles fazem com que a gente perca essa atuação de força mesmo, de decisão e de entendimento, porque a gente está sempre na dependência do outro, do que o outro acha, do que o outro pensa, ou do que o sistema julga ser certo e errado. Então, a gente vai ter que começar a sair um pouquinho desse protocolo, de sair de protocolo social e começar a olhar para o nosso protocolo, para a nossa verdade, tá? Lembrando que o protocolo social ele é muito importante para a gente deixar as barbáries do mundo estabilizadas dentro de uma caixinha pequena, tá? A gente não vai matar o coleguinha do lado porque ele olhou feio para a gente. Lúcio, mas ele olhou feio para mim e para mim é certo matar o coleguinha. Não, não é certo. O protocolo social serve para colocar limitação no nosso espaço. Então, assim, quando eu começo a sair deste meu quadradinho e acessar o quadradinho do colega, aí eu já passei do limite. Então, o protocolo social ele é exatamente para isso. Só que ele está tão mimizento que ele começou a sair do quadrado dele e apertar a gente no nosso quadradinho, tentando nos limitar cada vez mais. E é tudo isso que nós não podemos deixar acontecer. Estarmos em zonas limítrofes demais faz com que a gente perca o nosso campo de consciência. Perdendo a consciência, automaticamente a gente perde poder. Perdendo o poder, a ação não acontece. A ação não acontecendo, esquece cocriação, esquece crescimento, esquece construção energética e até material, porque a gente fica fechado. Vórtex acontece de forma, o vórtex energético, né? Eu sempre brinco que é igual o líquido do liquidificador. Quando a gente está com o liquidificador desligado, aquele líquido está ocupando todo o espaço. Porém, quando a gente liga esse liquidificador, cria-se um vórtex. A mesma quantidade de líquido ocupa aquele copo, só que ele cria um vácuo, né? Ele cria um espaço no meio onde está girando a hélice. Por quê? Porque existe um movimento contínuo em frequência de igualdade. Essa frequência de igualdade torna com que esse movimento aconteça de forma vórtica, né? O vórtex não é nada mais, nada menos do que a nossa emissão para o universo e a emissão do universo para a gente. Esse redemoinho, né, essa pequena esfera que é formada dentro desse redemoinho, né, esfera entenda como sendo uma pequena bolinha, ela vai começar a fazer o quê? Ela bate no nosso centro chakra básico e sobe. Ela vai lá para o campo universal.
Da mesma forma que do campo universal vai bater, vai descer e vai bater no nosso chakra básico. E lembra que o chakra básico é uma base de sustentação, igual o tampo dessa mesa. Uma base de sustentação. Eu consigo pegar cartinhas e montar um castelo de cartas nessa mesa. Por quê? Ela tem base, ela tem sustentação, ela consegue sustentar o peso das cartas. Agora, se eu pegar essa cartinha e colocar numa folha de sulfite, pum, não vai, ela não consegue se basear. Então, a nossa força de sustentação de chakra básico, estando atuante, estando firme, a gente consegue trazer construção. Quando a gente começa a ser muito fechado naquilo que não é certo, naquilo que não é trazido para um movimento de grandiosidade do nosso ser e buscando a grandiosidade do sistema, nós sempre estamos doando, a gente não está fazendo acople. Tá? A gente está fazendo doação mesmo. Não é nem acoplar ou desacoplar. É um roubo de energia. E é o que muitas pessoas estão passando hoje em dia. Acorda cansada, não sabe por que nossa, eu estou me alimentando bem, eu faço atividade física, eu estou super estruturado, mas não vai, eu não consigo sentir esse movimento de força de elevação. Por quê? O sistema está pegando um pouco desta energia que tem que ser sua. A sua energia vital do dia está sendo doada para um sistema porque você está se colocando em um patamar de rebaixado, um patamar de dependente, acho que é a melhor palavra. Está se colocando no patamar de dependente do outro. E a gente não pode ser dependente de nada nem de ninguém. Então, vamos começar a olhar para esse todo como um movimento de elevação, por quê? Movimento de elevação é movimento de energia. Ah, mas como a gente vai falar de energia? Como que a gente consegue trazer um movimento de energia para algo mais real? Porque a energia ela já está comprovada pela ciência, né? E como que eu consigo provar para vocês que um movimento energético acontece? Com um pêndulo, né? Quando a gente trabalha com um pêndulo, a gente consegue mostrar um processo de energia. Eu vou fazer um movimento bem básico, tá? Só para vocês entenderem como a gente consegue entender quando um pêndulo ele tem energia ou não. Se eu pegar um pêndulo e eu pegar o meu centro de energia, então, ó, vocês estão vendo minha mão, tá? Ela está parada. Eu vou começar a pegar o meu centro de energia. Ó. O pêndulo ele começa, não sei se na câmera vocês vão perceber, mas ele está bem redondo, ele está girando bem redondo. Quando eu sei que este movimento ele é real, embora esteja no meu centro de energia. Porque, ó, vamos lá de novo. Aqui dá para ver melhor, eu acho. Peguei meu campo de energia, tá? Como eu sei que esse campo de energia, ele é um campo atuante? Por quê? Se eu fechar o movimento, o pêndulo praticamente para. Se eu forçar o pêndulo e parar a mão, pela lei da gravidade, ele vai demorar para parar. Ele vai parar, mas ele está preso na lei da gravidade. Se eu pego o campo energético do pêndulo e eu coloco neste pêndulo uma emissão de energia, agora nesse instante eu estou emitindo e medindo a energia de tudo isso que eu estou falando. Se eu tiro isso, o pêndulo para na hora. É um processo que a gente vai trazendo, é um processo que nós vamos construindo de consciência. Então, muitos movimentos energéticos são possíveis de medir ou possíveis de comprovar. A ciência já tem ali alguns parâmetros que comprovam esse movimento de troca de energia que a gente tem com o universo e a entrega dessa energia universal para que a gente traga. Não estou falando de cocriação, porque, mais uma vez, nem todas as pessoas têm condição de atuar dentro do campo da cocriação, mas todas as pessoas têm condição de melhorar o campo mental, melhorando o campo mental, trazer ação para esse campo mental enquanto pensamento positivo, entrou no pensamento positivo, sustentou um campo de atuação, chakra básico sustentado e elevado, conseguimos trazer processos da grandiosidade do ser, e aí a gente começa a movimentar e trazer para nós mesmos, principalmente, né? Os fatores de desejo, e o desejo vai nos gerar um projeto, e o projeto vai gerar ação, e é a ação fazendo... não é nem fazendo como uma forma contínua, mas a gente tendo prazer nesta ação, né, neste trabalho que vai ser desenvolvido dentro desse projeto, a construção começa a acontecer. Isso daqui você pode ser uma pessoa que tem o elo da cocriação ou não, mas isso vai dar certo. Por que nas grandes empresas um fator fundamental dentro de uma entrevista eu preciso identificar neste participante, neste futuro colaborador da empresa, uma pessoa que quer fazer, que tem vontade de fazer.
Muitas vezes, quem é escolhido dentro de uma empresa não é nem a pessoa que está sendo entrevistada e tem maior conhecimento, mas ela tem maior potencial de ação. E tendo maior potencial de ação, automaticamente ela consegue ter o maior potencial de entrega, e quando ela entrega, ela executa, quando ela executa, ela faz a entrega dela para a empresa daquilo que ela desenvolveu como uma rotina, entregando um trabalho, entregando o resultado, entregando para a empresa o que a empresa busca, que é o lucro. E aí você consegue grudar ali, né, aquelas duas fases de uma engrenagem e girou um dente, esse dente empurra todos os outros e todos eles vão trazer crescimento, vão trazer movimento e vão trazer ali uma espécie de vórtice de construção. Então, primeiro episódio dessa segunda temporada, a gente começa a entender um pouquinho de como a gente traz para a nossa mente movimento de crescer esta energia. Crescemos a energia, automaticamente a gente estrutura tudo o que a gente busca e a gente começa a entrar no campo de ação. Entrando no campo de ação, a gente vai falar nos próximos episódios um pouco mais desse mundo holístico, tá? Que é o mundo das energias, e como a gente vai atuar, como a gente vai efetivamente fazer essa construção acontecer dentro de pontos paralelos e de energias da prosperidade. Tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui, agradecendo mais uma vez Ângelo Vieira, Ádua Vieira, que hoje não está aqui, mas Ádua, um beijo para você, toda a equipe aqui da produção, Juntos Somos Mais Fortes, você no comando, Estefânia Rafante, que hoje não está, que nessa temporada não vai estar presente com a gente, mas na terceira temporada, com certeza, ela vai fazer parte. E o meu muito obrigado a todos vocês que estão assistindo. E tem dúvida, tem algum tipo de questionamento, deixa a mensagem, entra lá, segue lá o Juntos Somos Mais Fortes. Pode deixar seu recadinho no inbox, eles vão passar para a gente responder. E nós vamos responder com todo carinho, com toda atenção para vocês. E, mais uma vez, gratidão ao universo, gratidão a todo esse processo energético e gratidão à consciência, porque se não fosse consciência a gente não estaria aqui hoje, tá certo? Um beijo para vocês e até o próximo.